Oi, gente. Sexo pra vocês. Então, prazer em conhecê-los. Eu sou Limona Galego, prazer em conhecer. E hoje eu vou explicar um pouco pra vocês sobre sexualidade. Sexo, gente, quem não gosta? Vamos ouvir Hora da História. Eu não vou ter que ler tudo isso, tá chato. A sexualidade é compreendida como uma expressão da individualidade humana que se apresenta em formas distintas em diferentes contextos econômicos, culturais e políticos que determinam a maneira como essa questão será tratada, analisada e qual sua função e lugar na sociedade. Uma das maneiras de definir a sexualidade é a busca por satisfação plena em desenvolvimento contínuo que envolve as questões biológicas, psicológicas e sociais. A Organização Mundial da Saúde define a sexualidade como uma energia que nos motiva para encontrar amor, foda, né? Tato e ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos e tocamos e somos tocados. E é ser sexual ao mesmo tempo em ser sexual. Em ser-se sexual. Ah, tá. Confuso, né, gente? A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. Por fim, influencia também a nossa saúde física e mental. Certo? Existe essa imagem aqui, que a nossa editora vai colocar, que define as várias sexualidades. Não vamos entrar nelas. Vamos falar sobre alguns conceitos que construíram a sexualidade. Vamos falar sobre a sexualidade em Freud. Na teoria freudiana, o conceito de unidade é lembrado com a proposta do mito hermafrodita, citado no Banquete de Platão por Aristófanes, para justificar a sexualidade. Para o mito proposto na teoria de Freud, o homem em busca da unidade procura a outra metade, diferente de si mesma, tentando resgatar o corpo único não diferenciado. Esta busca é imperativa, ela exige a resposta única. A sexualidade para Freud representa a grande questão do homem na busca da unidade. O desejo incestuoso, como origem da pulsão que nunca se realiza e é sempre parcial. O fato de se reconhecer e ser reconhecido como pertencente a um sexo pode ser chamado de identidade sexual, conceito introduzido por R. Stuller em 1968, visando estabelecer uma distinção entre os dados biológicos que fazem objetificamente de um indivíduo de homem ou mulher, assim como os dados do psicológico e do social que o instalam na convenção de ser homem ou mulher. Stoller recorre à formação da identidade transexual para propor uma teoria anti-freudiana usando os conceitos sem o alcance que os termos vêm a ter. A forma pela qual homens e mulheres relacionam-se com seu próprio sexo, bem como as questões da castração e da diferença entre o sexo na teoria analítica, pode ser chamada de sexuação. A sexualidade descrita por Freud surge um caminho de genitalidade, das pulsões parciais do amor e da libido. A genitalidade se instala através das pulsões parciais. Desde Freud, então, o conceito é de falo, introduzido como símbolo, fugindo do conceito anatômico e seguindo para a representação da representação. O termo sexual introduzido por Lacan designa a forma como são reconhecidos e diferenciados no inconsciente os seres, que tem, outros que não têm. A diferença dos sexos mostra-se matéria de intermináveis debates, definições e propostas. Para Freud, até 1926, não vai rir, o pênis é desejado, pois é bom. O pênis é estruturante. O pênis é um objeto de desejo. O pênis é desejado por homens e mulheres. A partir daí desenvolve o conceito de falo. Para mais informações, acesse esse link que a nossa editora vai colocar aqui. Ai, meu Deus. Agora que falamos um pouco sobre a sexualidade de Freud, vamos falar um pouco sobre a sexualidade de Michel Foucault. Michel Foucault publicou em 1976 o primeiro livro da história da sexualidade, intitulado A Vontade do Saber. Recomendo, aliás. Fazendo, então, uma abordagem inicial a uma série de estudos históricos. Em uma primeira análise, pode notar a existência de algumas teses principais dentro desse primeiro livro. O filósofo nos ensina que o desabrochar histórico do século XIX é pontuado também por repressões, controles e recrutamento. Aconteceu um monte de coisa no século XIX. Não vou fazer aula de história. Então, a partir do momento em que passou a análise dos dispositivos de produção da sexualidade, Foucault percebeu que o sexo e, portanto, a própria vida se tornaram alvos privilegiados da atuação de um poder disciplinar, que já não tratava simplesmente de regrar comportamentos individuais ou individualizados. Deu uma mosca no meu ouvido! Sai, peste!
mas que pretendia normalizar a própria conduta da espécie, bem como regrar, manipular, incentivar, observar microfenômenos como as taxas de natalidade, a mortalidade, as condições sanitárias das grandes cidades, os fluxos das infecções e contaminações, a duração e condições de vida, etc. Ou seja, gente, sexo não é só enfiar um negócio no outro, não. A partir do século XIX, não importava mais apenas disciplinar as condutas, mas também implementar um gerenciamento planificado da vida das populações. Sim, gente, não tinha muito treinamento não, então o pessoal fazia sexo. Desenvolveu-se também uma nova concepção de poder, aí está o controle. Ao final, se tem a tentativa de libertar o sexo ou da ideia de que fazer o sexo de uma opressão ou escravização social, mostrando que essa tentativa nada mais é que uma notável mecanismo de poder. Que queriam destruir a noção que se tinha de uso da sexualidade no mar, mas o que aconteceu é que só se prenderam a outra. O segundo volume da História da Sexualidade, publicado em 1984, Foucault desmonta seu pensamento em relação ao projeto social apresentado no primeiro volume. Faz-se uma retomada à antiguidade, realizando uma análise das práticas que rodeavam o sexo na Grécia Antiga. Logo em seguida entra a religião, representada pelo cristianismo alterado, alterando o cenário quando faz a ligação entre o sexo e o pecado. O estudo genealógico do filósofo gira em torno de como o indivíduo ocidental se torna um sujeito de desejo. Também se pode reparar, nessa análise, que o sexo vira uma relação de domínio e controle de conduta social. Sexualidade é uma expressão nascida no século XIX. É uma produção da conduta. Porém, para Foucault, sexo também pode ter tido como um discurso. O discurso se faz diferente, né? Pode me distrair, capeta! O discurso se difere da ideologia, pois esta é uma idealização das coisas, enquanto o discurso é o que se diz em si. O poder traz a sexualidade como um instrumento de controle do indivíduo e das massas, deixando de lado o erotismo localizado. O termo sexualidade surgiu no início do século XIX. É um fato que não deve ser subestimado nem superinterpretado. Ou seja, Foucault tinha diferentes opiniões do que Freud. Freud tinha concepções ligadas ao mais busca pela unidade do ser humano, derivada ali um pouco do mito do Édipo, e Freud tinha uma vista mais de sexualidade como poder, idealização e discurso. Não vai faltar coisa para hesitar. Égua! Quando pensamos nos nossos antepassados e nos seus costumes relacionados à sexualidade, começamos a entender a nossa repressão, que muitas das vezes reprimimos ou temos preconceito. A sexualidade está presente na vida do homem desde o seu nascimento até a sua morte. Na pré-história, a mulher, a sua fertilidade era cultuada e tida como divina. Por esse motivo, a linhagem familiar era a reprodução. E a homossexualidade era condenada justamente por esse motivo. Como podemos perceber, a sexualidade ao longo da história ela não foi só reprimida, ela foi controlada e vigiada pelas instituições sociais, como a igreja. Ao longo dessa vigilância é feita para moldar as pessoas e a sociedade. Então, tudo que foge dessa normatividade é visto como algo perigoso. Então, é necessário que a gente veja a sexualidade além, em que a gente passe a compreender todos os seus aspectos e conceitos. Vou falar um pouco sobre as leis de proteção à comunidade LGBT. Bom, fazer uma breve introdução. Sabemos que a comunidade LGBT já vem sofrendo com diversos preconceitos ao longo da história, marcado por lutas, por sofrimento dentro da família, do Estado, da igreja, dentre outras instituições que fazem parte da sociedade. E nós sabemos que essas pessoas, esses grupos, sofrem bastante violência, tanto emocional quanto física. Então, assim, de acordo com um levantamento de Observatório de Mortes e Violência contra LGBTs, que reúne alguns dados, né, civis e tudo mais,
da sociedade civil constatou que em 2021 morreram mais de 300 pessoas LGBTs, né, incluindo todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. E como esse dado é muito relevante, o STF acabou tomando uma medida que foi criar uma lei que equipara o crime contra LGBT igual ao racismo. Então, tem a mesma gravidade, esses crimes têm a mesma penalidade. Bom, é importante destacar também que o STF já tomou algumas outras medidas para garantir mais direitos à comunidade LGBT, e alguma delas foi feita em 2021, a Lei de Resolução número 23.659, que traz inúmeros avanços para as pessoas LGBTs, quanto ao alistamento eleitoral. Dentre eles, ressalta-se o direito das pessoas trans de fazer constar no cadastro eleitoral o nome social e a identidade de gênero. E sobre a temática sexualidade, como a escola pode trabalhar com a orientação sexual? Bem, a escola, em relação à educação sexual, ela pode trabalhar com a escolha de conteúdos a serem trabalhados e palestras para ajudar o aluno nestas descobertas e servir como um apoio e uma base que ele precisa. A escola, ao definir o trabalho com orientação sexual como uma de suas competências, o incluirá no seu projeto educativo. Isso implica uma definição dos princípios que deverão nortear o trabalho de orientação sexual e sua clara explicação para toda a comunidade escolar envolvida no processo educativo dos alunos. Esses princípios determinarão desde a postura diante das questões relacionadas à sexualidade e suas manifestações na escola, até a escolha de conteúdos a serem trabalhados junto aos alunos. A coerência entre os princípios adotados e a prática cotidiana da escola deverá pautar todo o trabalho. E como a escola deve nortear esse trabalho? Bem, primeiramente, esse é um trabalho que vem do âmbito familiar. A escola junto à família, elas devem trabalhar unidas para poder ajudar esse estudante a esclarecer essas dúvidas. Primeiramente, a família, ela deve servir como apoio, que é muito importante. Além dessa orientação, os PCNs eles esclarecem que geralmente a educação sexual se inicia de forma privada no âmbito familiar. Portanto, compete à escola problematizar a questão, elaborando questionamentos e ampliando o leque de conhecimentos e de opções para que o próprio educando escolha seu caminho. Dessa forma, é importante que o ambiente escolar seja capaz de proporcionar o acesso a informações atualizadas do ponto de vista científico, além de instigar o debate entre diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na sociedade, de modo que se desenvolva nos educandos o raciocínio crítico e autônomo, capaz de assumir atitudes coerentes com os valores que ele próprio eleger como seus. Então, vamos falar sobre o preconceito que engloba a sexualidade em sala de aula. A população LGBT é das que mais vivenciam preconceito no ambiente escolar. A discriminação prejudica o aprendizado de todos os estudantes. A ação proativa de professores e gestores reduz a homofobia e melhora o clima escolar. A escola é um dos principais espaços de formação para a cidadania e de socialização de crianças, adolescentes e jovens. Ela, no entanto,
nem sempre se mostra capaz de lidar com a diferença, em particular com as questões ligadas à sexualidade e à orientação sexual. Esta dificuldade traz sérias consequências a todos os estudantes, prejudicando o seu aprendizado e bem-estar. E também impede que a escola desempenhe adequadamente uma de suas importantes funções nos dias de hoje: contribuir para o fortalecimento na sociedade de uma cultura que saiba respeitar e valorizar a diversidade. Ao abordar o tema sexualidade, é crucial ir além dos conteúdos curriculares, adotando-se uma perspectiva crítica pautada pelos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, escapando assim de uma visão essencialista e naturalizante que associa a sexualidade aos conceitos biológicos de macho e fêmea. É fundamental que sejam evidenciadas e discutidas com os alunos as dinâmicas sociais, políticas, históricas e culturais que servem tanto para instituir desigualdades entre homens e mulheres, quanto para legitimar um comportamento tido como padrão. Dentro de nada. Infiniternidade por... Tá bom, pode pular agora! Droga! Assim, com essa nova abordagem, a escola permite que os alunos possam também expressar suas visões de mundo, seus questionamentos e dúvidas a respeito de temas comuns nessa fase da vida. Finalmente, colabora para que os jovens tenham referências sociais e culturais que lhes permitam compreender as questões relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual sem preconceitos, dentro e fora da escola. Aê, bem-vindo para mais um vídeo. Peraí, a gente não tá no cenário certo. Agora sim, vamos para o tema de hoje. Você sabe o que é fobia? Primeiramente, fobia é o medo exagerado de algo ou alguma situação. Existem fobias relacionadas à sexualidade, como por exemplo, homofobia, que é o medo, o ódio e o preconceito às pessoas do grupo LGBTQIA+. Mas existem as mais específicas, como a bifobia, que é a discriminação contra bissexualidade, a lesbofobia, que é uma manifestação do sexismo vigente na sociedade patriarcal, o qual violenta a mulher, seja ela homo ou heterossexual, e também a transfobia, que são crimes, atos violentos e discriminação às pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico. Mas devem estar se perguntando, por que falar disso? O que isso tem a ver com sala de aula? Preconceito deve ser tratado nas salas de aula com os alunos de todas as idades, e para os maiorzinhos podemos falar através de dados históricos. A ciência por muito tempo enquadrou toda a prática sexual que não fosse voltada à reprodução como doença ou desvio. Porém, no início dos anos de 1970, houve a campanha para remover a homossexualidade da lista de patologias do Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, o que foi conseguido apenas em 1973. Desde 1990, a homossexualidade já não consta na lista de doenças mentais da Organização Mundial de Saúde, que agora reconhece as práticas sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo como formas legítimas e saudáveis de vivenciar a sexualidade. A palavra bissexual tem sido usada na história com diversos significados. Entre os séculos XVIII e o início do século XX, particularmente comum nos campos da medicina, do direito e da teologia. Referenciava as pessoas cujos corpos tinham uma combinação de atributos biológicos ou anatômicos considerados femininos e masculinos. Hoje são conhecidos como os hermafroditas. Já no campo da psicanálise, o corpo não é mais o centro dos estudos, dando lugar para o inconsciente, a psique do indivíduo. No final do século XIX e no século XX, eram as pessoas com uma suposta combinação de masculinidade e feminilidade psicológica. Bom, esse foi o vídeo de hoje, ficou assim a make. E lembrando que o preconceito é opinião sem conhecimento. Deixe seu like e se quiser saber mais sobre esse tópico e outros, estamos disponibilizando a apostila Sexualidade e Educação.